Fala pessoal, esse é o segundo vídeo sobre o uso do Hydrobury para cálculos de fórmula nutricional, tá? No primeiro a gente aprendeu como calcular as concentrações, né, os ratios em ppm para a partir de uma fórmula em gramas, né? Aqui a gente entra com esse peso dos sais específicos, a gente alcança uma concentração em ppm. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai entrar com o ppm de uma determinada fórmula para chegar a uma concentração de peso de sais, né? Isso aqui é muito útil se você tem acesso a uma fórmula comercial que você queira clonar ou fazer parecido. Geralmente os fabricantes informam a concentração em ppm de cada elemento nessa base NPK, cálcio, magnésio e sulfato, e às vezes alguns micronutrientes. O fabricante informa isso aqui, e a partir dos sais que você tem aí, você vai conseguir calcular o peso de cada sal para chegar nessa concentração, tá? Isso te ajuda a não ficar preso, por exemplo, numa fórmula de um fabricante ou não ficar preso a alguns sais específicos que muitas vezes você nem encontra no mercado nacional, né? E sais são facilmente substituíveis, né? Você tem, por exemplo, incontáveis fontes de cálcio, você não precisa usar uma mesma fonte de cálcio de um fabricante internacional. Basta você ter as concentrações em ppm, uma lista de sais que você sabe que vai ter esses nutrientes, e aí você consegue chegar numa fórmula em gramas, né? A primeira vez, como eu falei, a gente, a partir de uma fórmula em gramas, a gente chegou nessa concentração. A gente vai fazer o contrário. A concentração que a gente chegou no outro vídeo foi essa aqui. Então a gente vai entrar com ela para usar como exemplo e vai comparar com a fórmula original para ver como ficam os pesos, né, indicados pelo software. O software ele não é extremamente preciso, não é que não seja preciso, mas ele faz uns cálculos de proporção e peso de cada sal na fórmula, né, em proporção de cada tipo de sal e alguns cálculos de interação química também. Então, geralmente vai ficar um pouquinho diferente isso aqui, mas vocês vão ver que ficam bem próximo. Vamos fazer o teste lá. Abrindo o software, primeiro a gente vai zerar, clicando nesse Zero All Targets, que ele vai limpar qualquer cálculo que a gente tenha feito anterior, né? Segundo ponto, a gente precisa selecionar os sites que a gente vai utilizar. São esses 6 aqui, que a gente já tinha selecionado anteriormente, no outro vídeo ainda. Então já está tudo certo. Seleciona as configurações. Vamos fazer 1 litro de teste. Concentração em ppm, unidade medida é gramas. E a gente estava marcado em concentração concentrations from weight, né? Concentração a partir do peso. A gente vai trabalhar agora com a entrada de concentração. Vamos informar a concentração para ele informar o peso para a gente. Tá? Configurou isso aqui. Vai abrir aqui para a gente editar. Vamos copiar os ratios que a gente tinha gerado com a fórmula original. Não sei se vocês lembram, mas aqui era 139 de NO3 com 10 de NH4. Vamos manter só para fins didáticos. Fósforo 68, potássio 331, cálcio 204, magnésio 93 e sulfato enxofre 224. Tá? A gente entrou com as concentrações, está tudo configurado aqui. Clique em Carry Out Calculations e ele já vai informar que está tudo certo. Se, por exemplo, a gente tirar uma concentração de algum elemento aqui, ele vai informar que a gente não usou determinado sal e a gente pode remover da fórmula, né, da formulação lá das substâncias. Isso é bem interessante se você para informar que tem sal que você não vai precisar utilizar, né? Informando as concentrações no carry out, beleza, lá na aba de resultados ele já vai mostrar as concentrações que a gente informou. Aqui ele informou também os micronutrientes, mas a gente vai ignorar por enquanto. Tá até errado isso aqui, vou deixar 0. Parece que ele alterou aqui. Beleza. Eu vi que ele informou os micronutrientes para complementar algumas substâncias aqui. Vamos fazer um pequeno ajuste então, coisa rápida. Eu vou remover esse micromix aqui. Eu não quero informar os micronutrientes agora. Vou recalcular. Beleza. Vamos na página de resultados.
Então aqui ele informou bem próximo, na verdade, do que a gente tinha da fórmula original. Nitrato de cálcio, por exemplo, era 0,95. Ele sugeriu 0,965, isso é bem próximo do original. MKP 0,3 ficou idêntico. Sulfato de magnésio, na fórmula original era 0,95, ele informou 0,943. Está muito próximo também. Você vê que ele dá umas pequenas diferenças por conta de alguns cálculos internos que ele faz lá. Esse software é open source, então quem tiver curiosidade pode explorar a forma que ele calcula certinho. Sulfato de potássio, a gente formou 0,55, ele sugeriu 0,549, bem próximo também. Isso aqui tudo, se a gente arredondar para cima, vai dar, para cima ou para baixo, vai dar a mesma forma. E por último, cloreto de cálcio, a gente formou 0,09, ele formou 0,077. Isso aqui é até interessante, que a gente reduz um pouco o cloreto, né, na formulação, que hoje está em 32. Não é prejudicial, mas nesse nível não chega a ser prejudicial, mas já deu uma reduzida para o anterior que a gente estava fazendo, que era 0,09. Legal. Então é isso, pessoal. Isso aqui são as duas formas de utilizar a ferramenta. A primeira, no vídeo anterior, a gente formou uma fórmula e deu a proporção em ppm. Agora a gente informou a proporção em ppm e ele deu a fórmula para a gente. Tá? É uma forma bem interessante de, como eu falei, de substituir sais comerciais, ou se você já sabe qual o padrão nutricional que a sua planta, que a sua genética prefere, você consegue fazer esses cálculos aqui, tá? Qualquer dúvida deixa nos comentários aí, vamos conversando, se vocês quiserem que eu grave outro vídeo mostrando outros tipos de funcionamento. Esses são os dois principais funcionamentos do programa, né? Tem algumas coisas, umas formas de criar soluções líquidas aqui, criar concentrados A mais B. Isso aqui é um pouquinho mais avançado. É interessante se você faz solução estoque e deixar armazenado para só repor em reservatório com o tempo. A gente pode, se você tiver interesse, eu gravo um vídeo para mostrar o funcionamento disso aqui, tá? Por enquanto é isso. Abraço.